Maurício Vilabranches, que é membro dessa comissão, tem nos ajudado muito na condução dos trabalhos aqui da comissão que discute a implantação de um centro administrativo na cidade de Ribeirão Preto. Agradecer a todos os presentes. Gostaria de convidar também para fazer parte da mesa o Dr. Fernando Junqueira aqui, representando a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ribeirão Preto, a EARP. Por favor, Fernando, fique à vontade aqui com a gente também. Agradecer toda a assessoria aqui presente, todos os assessores, TV Câmara, imprensa da Câmara Municipal, imprensa em geral que vem nos acompanhar. Agradecer especialmente a presença do Lanchote e da Ângela, que são da Secretaria do Planejamento. Quando eu fiz o convite para o Lanchote, ele falou, não, me interessa muito participar, ouvir um pouco e conhecer um pouco da história, que daqui a pouquinho eu vou contar. Agradecer a Carla representando o vereador Eliseu Rocha, que é membro da comissão e está impossibilitado de comparecer. Agradecer cada um dos assessores aqui presentes. Eu vi o João, o Moacir, tem tantos assessores, já eu falo o nome de todos, tá? Eu vou pegar para não cometer nenhum pecado aqui, eu pego. Mas o vereador Maurício Gasparini, ele escreve agradecendo o convite, se dizendo honrado, mas por ter um compromisso ele não pôde comparecer, mas ele se faz representar pelo Dayan, que está aqui, que está bem representando aí o vereador Maurício Gasparini. Pessoal, agradeço a todos. Hoje nós estamos cumprindo parte da nossa agenda com essa comissão de estudos. Eu estou à frente de 3 comissões de estudos, uma delas é da Antônia Mugnato Manisek. Nós temos trabalhado muito nessa comissão. Nós fizemos ontem a notificação do prefeito apontando a necessidade do rompimento do contrato com aquela empresa. Então, quer dizer, o seu Maurício ele conhece bem aquela região, nós estamos avançando com essa CE da Antônia Mugnato Manisek. A outra CE é do aeroporto, que nós tivemos na última sessão da CE do aeroporto grandes novidades aqui. O Rui Salgado veio aqui falar, trouxe aí a assinatura que o prefeito faria na semana passada em Brasília, mas que foi adiada por alguns dias, da liberação dos recursos na ordem de 80 milhões para Ribeirão Preto, principalmente para adequação, ampliação e reforço da pista, podendo assim receber Ribeirão Preto os grandes aviões de carga, o que vai mudar muito a nossa economia. Nessa CE a gente vai discutir tudo isso também. E essa CE que eu considero uma das mais importantes, porque uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto não pode mais ficar para trás no que tange a ter um centro administrativo. Nós trazemos para essa CE algumas justificativas que são plausíveis e importantes, como economia, né? Nós deixamos de gastar com aluguéis, com transporte, com gasolina, com combustível, com telefonia, porque as secretarias vão estar no mesmo lugar se comunicando. Mas hoje, falando com o Dr. Araquém, eu já vejo que essa economia pode... Estou falando ainda da economia só, mas ela pode ser muito maior, seu Maurício, porque o centro administrativo que ele criou, né, chamado de Paço Municipal, lá em Jundiaí, foi criado no ano de 86, e eu disse que ele é um homem à frente de seu tempo, porque lá ele já previu uma série de melhorias na questão de economia energética. Eu sou testemunha viva, o Dr. Fernando e o Steve estavam comigo, nós estávamos num sol ali de 38, 39, quase 40 graus, e quando a gente entra no centro administrativo, falamos, o ar-condicionado aqui funciona mesmo, né? E a gente procura saber, não tinha ar-condicionado ali. É um trabalho que foi feito naquela época observando tudo isso, e hoje no programa de rádio ele ainda falou que ele levou muito em consideração a posição do sol durante o dia todo, o que eles poderiam fazer, ele vai falar um pouco mais sobre isso. Mas aí a gente vê a luminosidade ali, poucas lâmpadas ligadas, porque o prédio também tem uma eficiência, dentro dessa eficiência energética, uma eficiência de luminosidade muito grande também. Aí a gente via todas as secretarias ali alocadas, com exceção da Secretaria de Educação e Secretaria da Assistência Social. Depois o Dr. Araquém pode até dizer um pouco, ele falou isso no rádio hoje, por que essas secretarias não estão lá, mas 80% das secretarias num só lugar, funcionando. A gente via iniciativa privada naquele prédio lá também, porque tem 2 bancos, pelo menos eu vi 2 bancos que funcionam lá, vi outras máquinas de outros bancos ali dispostas, área de alimentação,
que ele disse que vai ser ampliado, inclusive, serviço de cartório, serviço de correios, tudo lá dentro de um prédio, trazendo para um só lugar várias atividades públicas, seja ela atividades públicas da prefeitura, do estado, até tinha um departamento lá que eu não me lembro qual, que era do estado que atendia ali, e também as privadas que prestam serviços públicos, como os cartórios, os bancos, né? Então é muito legal a gente ver isso, e a gente fica triste ao mesmo tempo em saber que Ribeirão Preto, uma cidade bem maior que Jundiaí, uma cidade que é uma cidade moderna, considerada aí, está entre as 20 cidades mais informatizadas do país, que traz prosperidade em algumas áreas, em alguns aspectos. Hoje nós gastamos quase que R$500 mil por mês de aluguel em Ribeirão Preto, né? É muito dinheiro gasto e é um dinheiro que não retorna. E a gente descobre que lá, só no valor que se economiza com energia elétrica, por exemplo, durante esses 30 anos já se construiria um outro centro administrativo daquele, né? Então tudo isso tem que ser observado, a gente quer observar isso. A primeira pessoa ouvida nessa comissão foi o secretário Rui Salgado, que disse que o centro administrativo é uma das 5 prioridades do governo, mas que ele não estaria sendo tratado num primeiro momento, porque o governo cuida hoje da questão do plano diretor, que é importantíssima para a nossa cidade, a questão da governança, que tem sido tratada, mas que a partir do final desse ano eles começariam a tratar a questão do centro administrativo, e o governo entende sim que é um centro administrativo para Ribeirão. Isso nos deixou muito felizes, Fernando. Só que ele falou: Maraca, vocês vão nos ajudar, o que vocês estão fazendo já nos ajuda porque nos dá subsídios para que quando a gente quando nós formos tratar do assunto, nós já tenhamos alguns itens levantados. E é essa a nossa intenção, por isso eu agradeço mais uma vez a Ângela e o Lanchote que estão aqui com a gente. Quero agradecer muito o vereador Maurício Vilabranche, porque é um vereador que está sempre comigo aí nos nossos propósitos. Eu faço parte de algumas CEs que ele propôs, né, como a CE do IPTU Verde, acho que é uma das CEs mais importantes que a gente tem aqui. E desde que a gente instituiu essa legislatura, a 17ª legislatura, a gente tem primado para quê? Para que as nossas CEs e as nossas CPIs sejam efetivas e tenham começo, meio e fim, e produzam algum resultado. Partindo desse princípio, toda CE proposta aqui na casa ela é boa. Diferente do que às vezes a imprensa fala, muita CE, muita discussão. Se a gente trouxer subsídios para que a cidade melhore, ela é boa. Então eu tenho visto isso nas CEs que o senhor Maurício propôs, nas nossas CEs, os outros vereadores também. E eu gostaria muito de iniciar, antes de passar a palavra para o professor Araquém, passar a palavra para o vereador Maurício Vilabranche, para ele fazer as considerações finais, e passar a palavra na sequência para o Fernando Junqueira, que é um grande entusiasta do crescimento sustentável da cidade de Ribeirão Preto. Eu, falando com o Fernando sobre outros aspectos da cidade, sempre vi dele também essa vontade de que a cidade cresça, de que a cidade tenha bons equipamentos públicos, porque a parte do privado as empresas têm feito aqui em Ribeirão, né? Ribeirão Preto ganha a cada dia novos condomínios, novos edifícios, mostrando que a cidade é pujante. Nós temos, por exemplo, um exemplo disso na Avenida João Fiuza, né? O tanto que aquela avenida cresce e de maneira sustentável. Outras avenidas, a gente vê agora, recentemente, a desapropriação ali da Coronel Ferreira Leite, que vai possibilitar o crescimento daquela avenida também. Então, o privado tem feito sua parte, nós precisamos que o público faça também. Eu sei que o público tem essa preocupação, tem cobrado disso, e a gente quer ajudar colaborando com subsídios. Então, eu inicio passando a palavra ao nobre vereador Maurício Vilabranche. Bom dia a todos, bom dia ao presidente, ao Junqueira, senhora Araquém. Seja bem-vindo em nossa cidade aí, o público presente, a imprensa, doutora Patrícia. Dizer, Maraca, que quando você me convidou, falei para ele, é um prazer muito grande poder estar contribuindo com você e caminhando junto com você, né? Porque nós chegamos nessa casa junto e eu fiz questão na minha CE também, e que eu vi a sua participação, não sou como do André,
porque essa afinidade que nós temos e o compromisso que nós temos com a cidade, com a nossa região, entendeu? Porque hoje nós sentimos na pele realmente as dificuldades, e a gente que vem há tanto tempo lutando aí, nessa secretaria, todos esses órgãos públicos, a gente vê a dificuldade e vê o que se fazem, né? Então, foi muito importante essa iniciativa sua aí, e eu só tenho que agradecer a Deus por poder estar participando e contribuindo com você nessa questão aí, e contribuindo com a cidade também. Eu acredito que nós vamos, sim, nós vamos chegar no objetivo comum, que é realmente contribuir com a nossa cidade, que é a coisa primordial que nós temos hoje em dia. Nós chegamos aqui com compromisso de trabalhar pela cidade, e é isso que nós vamos fazer. E pode ter certeza que nós vamos estar aí contribuindo com você. Estou, aonde que você estiver, pode ter certeza que eu estou junto com você e contribuindo. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Maurício Vilabranches. Mais uma vez dizendo, ele coordena, está à frente de uma das CEs que eu considero que o resultado dela para Ribeirão Preto será muito importante, que é a CE do IPTU Verde, que a gente tem tratado aqui na casa. Vou passar a palavra para o Fernando Junqueira, que representa aqui a Associação de Arquitetura e Engenharia da cidade de Ribeirão Preto, para que ele faça uma introdução, e depois a gente passa a ouvir o professor Araquém. Fernando Junqueira. Bom dia a todos. Obrigado, Maraca, vereador Maurício, professor doutor Araquém, pessoa importante para o setor de arquitetura no Brasil e talvez no mundo também conhecido, FEISFAL. Eu acho que nós estamos tudo de bom aqui na nossa cidade. Então, nós estamos começando com essa comissão muito bem formada. O Maraca tem feito um trabalho para a cidade de Ribeirão Preto, e, em momento algum, a Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto poderia estar fora desse projeto. A gente fica feliz porque passou da hora de Ribeirão Preto ter um centro administrativo. Passou da hora. Não tem mais jeito da gente esperar. A cidade, nós temos falado isso há muito tempo, o empresário está aí. Eu acho que talvez a gente já perdeu um pouco de tempo no passado próximo, onde o país tinha uma situação um pouco melhor, e o empresário poderia realmente investir nisso daí, porque é um bom negócio para o empresário e um bom negócio para a nossa cidade, que isso a gente tem que começar a pensar muito. Nós somos aqui de Ribeirão Preto, nascidos em Ribeirão Preto, e a família da gente está aqui, os amigos, e a gente tem que realmente fazer uma cidade moderna. Eu acredito que com essa nova legislação, o prefeito Nogueira, juntamente com o seu secretariado, ele tem feito, dentro do possível, um bom trabalho, tentando fazer o melhor. Eu sei que a gente tem dificuldades em secretarias, porque precisa fazer, como diz, mais, né, com pouco, né, que é muito difícil. A parte de pessoal, o pessoal está aposentando, está passando o time deles e nunca tem dinheiro para recontratar. Isso daí a gente tem apoiado o prefeito nessa sua gestão. Nós não temos outra saída, infelizmente. Mas eu acredito que a gente fazendo um trabalho em comum acordo, com pessoas como o doutor Araquém, que vem poder mostrar o seu trabalho, a sua experiência para a cidade e para os técnicos, eu acho que a gente vai ganhar e a gente vai economizar muito. E é isso que a gente está precisando fazer acontecer. E isso que, igual o Maraca tinha nos falado há pouco, que o setor privado tem feito a parte dele, com algumas dificuldades, é claro, mas tem tentado fazer o melhor. Tá? Mas eu acho que dá para fazer mais, eu acho que o poder público pode fazer mais também, e a gente se unindo, doutor Araquém, a gente vai realmente poder concretizar esse sonho, que eu acho que agora é o horário, a hora é o time nosso, apesar do momento estar meio complicado, mas eu acredito que nós temos pessoas que, somando com as suas boas ideias, ele pode muito bem, a gente tem gente competente e muita gente. Um negócio que eu gostaria de falar para vocês é que tem muita gente que foi formado em Ribeirão Preto, criado em Ribeirão Preto, e que foi fazer sua vida fora da nossa cidade. E são pessoas que, na hora que a cidade fala, vamos resgatar essas pessoas, vem com uma vontade imensa de ajudar, de contribuir, né, Lanchote? A gente tem
tem as nossas brigas, tem as nossas diferenças, mas é sempre uma amizade, vai em primeiro lugar. Depois eu sempre falo, depois das 6 horas, terminou a briga e fica a amizade. Isso é muito importante. Então, eu acho que o mais importante hoje é escutar o doutor Araquém, mostrando o que ele fez em Jundiaí, e eu acho que vai somar muito para a gente começar, e eu tenho certeza que o Maraca, como presidente dessa comissão, eu acho que nós temos hoje uma Câmara relevante, uma Câmara nova, uma Câmara que o pessoal sabe que tem que andar com outro rumo, tem que parar com aquele negócio, aquela mesmice de algumas coisas erradas, como houve no passado, mas eu acredito que nós estamos numa nova era e que eu como cidadão ribeirão-pretano, eu estou satisfeito pelo que eu estou vendo. Por quê? A gente hoje tem a liberdade de cobrar o vereador, o prefeito, o secretário. Acabou aquela coisa que você ficava totalmente assustado de querer falar alguma coisa e depois ser prejudicado. Acabou isso aí, né, Carila? Então, vamos para frente, vamos escutar essa palestra, tenho certeza que vai ser linda, e muito obrigado pelo convite, Maraca. Obrigado, Fernando. Mais uma vez, agradecer muito Fernando Junqueira, que nos ajudou, inclusive, a trazer o doutor Araquém para Ribeirão Preto, para contribuir com a gente aqui nessa CE. Eu gostaria de ler o currículo do professor doutor Araquém Martinho, só lembrando que a gente fez um resumo, né, do currículo dele. Ele que tem orgulho de ter nascido em 1932, 85 anos, mostrando que a gente pode produzir muito ainda na melhor idade, aí, muito. A idade não é empecilho nenhum para que a pessoa produza. Tenho certeza que o Dr. Araquém ainda vai muitos anos produzindo. Ele que é arquiteto, foi professor do curso profissional de arquitetura pela FAO, tem escritório desde 1957, foi professor no Colégio Técnico de Edificações de Jundiaí, também professor titular da disciplina de projetos da FAO-PUC, diretor da FAO-PUC por 2 anos, diretor de planejamento da Prefeitura Municipal de Jundiaí por 3 anos, coordenador de projetos especiais da Prefeitura de Jundiaí por 2 anos, secretário de planejamento da Prefeitura de Campinas por 2 anos. Além disso, teve 180 projetos de residência unifamiliares, 8 edifícios de apartamento, dos edifícios industriais, 20 edifícios comerciais, edifícios escolares, edifício da Faculdade de Ciência e Tecnologia da PUC de Campinas, edifício da Faculdade de Arquitetura da PUC de Campinas, edifício da Reitoria da PUC de Campinas, Campus 1, edifício da Faculdade de Pedagogia, Ciência, Informação e Serviço Social da PUC de Campinas, Campus 1. Na verdade, depois que a gente iniciou o nosso papo lá, ele disse: Maraca, o mais importante dizer é que essas obras foram obras e que eu ganhei o direito de fazer isso depois de participar de um concurso público aberto, né? E que essa ideia de abrir um concurso, de receber vários projetos, é muito legal e tem funcionado. Assim funcionou lá em Jundiaí. Mas quem vai contar essa história toda para vocês é o professor Araquém, a quem eu peço a todos uma salva de palmas para que nós possamos recebê-lo. Professor, muito obrigado. O senhor quer usar o microfone? Eu acho que... É por causa da TV. Por causa da TV, né? Muito bom dia, né? Eu atendo com muito prazer esse pedido para chegar até aqui. É preciso lembrar que todos esses projetos que foram ditos foram anunciados e que parecem de grande dimensão e, portanto, de grande importância, foram todos por concurso, né? Todos esses trabalhos. A gente sempre lutou para que a decisão, principalmente dos prédios fundamentais da cidade, fossem concursados e não por amizade por alguém que seja feito. Então, todos eles foram feitos desse jeito. Vamos pensar. Nós vamos discutir aqui a questão do passe municipal. Na questão do passe municipal, isso se iniciou quando ainda, como está escrito ali, eu fui diretor de planejamento do governo André Benassi, né, nos anos 80, e recebi dele a incumbência de pensar o passe municipal.
Essa incumbência, na realidade, ela começou diferente do que aconteceu. Ela começou com um pedido do André para que se eu podia contactar o arquiteto Oscar Niemeyer, com quem eu tinha relação, para fazer o Paço Municipal de Jundiaí. Já que o Oscar estava fazendo o Memorial da América Latina em São Paulo, e a gente sabe que o Oscar não anda de avião, né? Então, quando ele viesse ver o América Latina, ele aproveitaria a 60 quilômetros. Eu liguei para o Oscar, a gente tinha amizade do tempo que eu era estudante e frequentava o escritório dele, pedi para ele vir. O Oscar perguntou primeiro, que cidade é? É uma cidade operária. O velho comunista, não, então isso é bom. Né? Isso aí me leva. Como é que ela é? É assim. A quantos quilômetros de São Paulo? Tanto. Não, isso tem tudo favorável. Mas eu diria uma coisa para você. Eu gostaria que fosse feito um concurso. Eu não gostaria de novo fazer um projeto que alguém me deu em confiança. É preciso fazer os arquitetos movimentarem a sua cabeça e o seu conhecimento e não ficar dependendo do único arquiteto que parece que existe nesse país. Né? Por aí a gente vê a generosidade e a beleza que era conviver com o Oscar. Né? Aí conversei com o André resolveu fazer o concurso. Quando o André resolveu fazer o concurso, como eu sabia que eu gostaria de entrar no concurso, eu pedi demissão do cargo, aliás, porque a faculdade também me exigia mais tempo. Saí da prefeitura e ingressei na inscrição do concurso. No concurso, o que aconteceu de bom foi que anteriormente havia sido discutido o local do concurso. Acho que é muito importante, no caso de vocês, a gente começar a discussão por aí. Né? É preciso ter o lugar certo para fazer o passo. Não é simplesmente fazer o passo. Né? Então, na realidade, eu vou tentar riscar aqui para saber como é que foi a base que a gente teve. Nós pensando, Jundiaí, você tem em Jundiaí a Anhanguera, você tem a Bandeirantes e você tem a estrada de Itu, que começa entrando na cidade, se transformando na rodovia Cerezer. A cidade de Jundiaí, na verdade, ela se desenvolveu num planalto colocado aqui. Ela, na realidade, se localiza como início nessa posição. Aqui eu tenho o rio Jundiaí passa por aqui, uma parte mais baixa. Né? E o que a gente pensou foi, inicialmente, a cidade se liga a Anhanguera por aqui, essa é a Avenida Jundiaí, ela cresceu nesse sentido, né? E esse lado aqui é um lado que também é alto. É alto e, na realidade, ele tem uma facilidade que é se ligar com a região agrícola do lado de cá e com a região de cidade do lado de cá. O prefeito escolheu esse lugar e foi um lugar escolhido principalmente para que a cidade veja e o Paço veja a cidade. Vê o Paço vê a cidade. Né? É preciso ter o controle visual dessa coisa toda. Também porque nessa região aqui, como existia uma área da antiga Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que era o Horto Florestal, a gente pediu para que isso fosse desapropriado, foi desapropriado, para que a gente pudesse colocar ao lado do Paço, que é muito importante no caso de vocês, as coisas... Eu vou virar para sair do fio. Né? Tá passando. Né? Isso aqui, por exemplo, dá para vocês verem a posição da cidade e do Paço. Aqui, atrás do Paço, é que a gente conseguiu essa área da antiga Companhia Paulista, né, para que pudesse desenvolver o que a gente chamou de cidade administrativa. Isso quer dizer, nós estamos pensando, e já está projetado para isso, levando para lá, por exemplo, o Fórum Municipal, né, pensando na Câmara Municipal, que deve formar os 3 poderes, e pensando nas áreas de apoio. Várias áreas, por exemplo, como imposto de renda está colocado ali, já tem um projeto de hospital colocado ali, toda a região jurídica da cidade está colocada nessa posição, porque o Paço não vive sozinho, ele vive exatamente dessas relações com os outros poderes com os quais a gente vai trabalhar. Aí sobrou, então, o terreno do Paço para se pensar o projeto. Ao pensar o projeto do Paço, então, é preciso que a gente veja como é que foi o raciocínio nosso. Eu sou o rei do desastre.
nós começamos por... eles deram um programa para a gente, eu tinha que ter um programa de secretarias. Eu tinha o prefeito e uma série de secretarias. A primeira ideia foi, dado esse terreno que está colocado nessa posição, né, nós temos o norte nessa posição aqui. Né, então, o critério inicial foi muito claro. Eu preciso fazer um prédio que, na realidade, esteja nesta posição. Né, por quê? Porque ele pega sul, onde eu não tenho sol, e ele pega norte, onde eu consigo com facilidade proteger o sol. Porque eu protejo ele perto de meio-dia, ele tem o máximo de inclinação no inverno e nenhuma inclinação no verão. Portanto, com um beiral, eu resolvo a não entrada de sol. E, pensando nisso aqui, nós colocamos o programa. Ao colocar o programa, nós percebemos que isso aqui dava um prédio praticamente de 20 andares. Né? Isso era um negócio terrível. Eu falei, você subir e descer 20 andares não é fácil, né? E é uma coisa que é difícil entre eles. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dizer, isso aqui pode se transformar em 2 prédios em torno de 10 andares. Né? Essa foi a segunda alternativa. A terceira alternativa foi, se eu tenho esse prédio em nível, eu posso transformar esse prédio em desnível. Né? Então, eu tenho aqui os andares, e esses andares aqui, o primeiro andar é um andar e meio, e eu tenho desnivelado de tal maneira que eu consigo fazer disso aqui uma descida, passando pelos vários níveis. Então, eu passo por aqui, vou até ali, desço, passo por aqui, desço, passo por aqui, desço, quer dizer, eu tenho uma espiral. O prédio, na realidade, é uma espiral, em torno de uma área que eu transformo numa praça, e que, para isso, eu tenho uma certa cobertura que permite entrar sol e permite ventilar. Né? Com isso, eu resolvo o problema da iluminação aqui, protejo a insolação dessa posição e consigo, na realidade, manter esse tipo de prédio. Ao fazer isso aqui, a primeira ideia, então, que surgiu foi, dados os programas da Secretaria, nós dissemos, olha, as únicas áreas fechadas e que precisam ser, são as áreas dos secretários. Eles têm reuniões que precisam ser privativas, mas o trabalho deve estar exposto e claramente colocado. Então, cada andar, quando vocês pegam uma laje do passo, né, você tem aqui a proteção para a limpeza do vidro, aqui o vidro, né, aqui está a secretaria, que é simplesmente um balcão, e aqui está a circulação. Isso aqui é aberto para esse pátio do passo. Então, de qualquer lugar do passo, eu vejo o pessoal trabalhando. Eu vejo cada cara trabalhando, eu vejo as pessoas, as pranchetas, eu vejo as mesas, eu vejo tudo acontecendo. As únicas áreas fechadas são nos cantos, né, do projeto, quer dizer, o projeto agora é essas 2 peças, e nessas pontas aqui é que estão os secretários. Mas, ao mesmo tempo, veja bem, eu não sou capaz, hoje, de dizer o que vai ser o programa de uma prefeitura no ano que vem. Eu não sei que secretarias são acrescentadas, que secretarias desaparecem, quais são as que são unificadas, quem é que comanda essas secretarias, é uma coisa extremamente imóvel. Então, não é possível você fazer um prédio dizendo isso aqui vai ser a Secretaria de Obra, ela pode aumentar. Isso aqui vai ser a Secretaria de Planejamento, ela pode diminuir. Né? Isso aqui vai ser a Secretaria Jurídica, ela pode diminuir. Isso aqui vai ser a Secretaria de Serviços Públicos, ela pode aumentar. E não é uma questão de eu ficar engordando e emagrecendo o prédio, é uma questão de eu caminhar nessa espécie de hélice, que é o aproveitamento desse conjunto, é uma espiral. Né? Isto é que deu ao passo essa característica fundamental da flexibilidade, que é um dado fundamental da arquitetura moderna. Nós temos que estar, hoje, aparelhados para isso. Não há um projeto que você possa fazer que você não pense em flexibilidade. Ele amanhã não é o que é hoje. Vamos tomar um exemplo, por exemplo, o banco. O banco, há 50 anos atrás, era um lugar que tinha balcão para você ser atendido e a sala do gerente. Isso era o banco. Você ia perguntar como é que estava a sua conta e tudo mais. Hoje, o banco é uma série de caixas. E depois, lá dentro, eu já vou conversar direto com o gerente que toma conta da minha conta. Não tem mais nada que ver com o banco antigo. E assim são todas as coisas.
O velho armazém que a gente conhecia, com o seu balcão e o dono do armazém dentro, e os locais onde ele expunha a mercadoria, hoje é o supermercado, não tem nada a ver. As coisas estão permanentemente em mudança. Portanto, nenhuma arquitetura hoje pode se dar ao luxo de ser uma coisa fixa e que não tem mobilidade, né? Eu diria, até nos casos extremos, onde a tradição é mais pesada, né? Por exemplo, o caso das igrejas, já hoje começa a ser pensado, né? Você já começa a ter cultos diferenciados, que não são aqueles onde você tem uma plateia e o altar colocado lá na frente. Então, esse foi um exercício de modernidade no que ela tem de mais atual. A modernidade, ela exatamente estar preparada para a mudança. O mundo pretende, sim, se mudar, né? E, evidentemente, esse mudar quer dizer como é que eu melhoro as coisas. As últimas foram muito sérias. E esse passo resistiu, fundamentalmente, a uma mudança que era impossível de ser pensada na história da humanidade, que foi a entrada da informática, né? Todas as coisas antigamente eram pensadas na base dos papéis que andavam de secretaria para secretaria. O passo ainda foi projetado nesse período, no período dos papéis. Ainda a prefeitura ainda tem muito disso ainda, né? Muita coisa que está ligada a papel, como se o papel fosse, na realidade, a representação que dá crédito, é uma coisa que existe, é concreta. Não, não é mais. A gente sabe perfeitamente que você consegue fazer isso com a informática que está aí. Portanto, um novo projeto de passo deve ter isso como constância. Vamos dizer, o desafio mais sério que aconteceu, para mostrar que ele era capaz de continuar vivo, né, foi a decisão que se tomou por efeito de uns 5 anos atrás, quando se imaginou criar uma sala de decisões, né, que é uma sala, na realidade, que consegue reunir todo o secretariado numa sala só, né, e que tem todo um sistema de telas enormes de TV, né, que conseguem colocar os planos da prefeitura nessa TV, e em cada lugar de cada secretário você tem o lugar dele com a tela em ponto pequeno, e passa a ser discutido o plano que o prefeito está tendo com todo o secretariado de uma vez só, com uma apresentação que está ali. E as alterações acontecem também ali. Quer dizer, isto foi um desafio muito grande para um prédio que foi feito em 1986. Né? As outras coisas, felizmente, elas continuam a funcionar porque, evidentemente, o sol vai continuar a ter o caminho dele e o vento vai continuar a ter o caminho dele. Então, as coisas que foram preparadas para esses acidentes naturais, elas estão colocadas ali. Então, isso basicamente são as coisas que, mais de perto, eu pensei para poder raciocinar com vocês sobre o passo municipal. Ele antes de tudo, ele é uma coisa que os arquitetos, principalmente, se prestarem atenção nos seus cursos, né, vão perceber a importância que os professores dão. É essa espécie de o mundo está em movimento. O meu projeto não tenta estabelecer nada fixo, mas tenta estabelecer um critério de trabalho com respeito ao mundo, né, e que pode se modificar dentro desse espaço. Esse espaço tem que ter essa qualidade e ela é fundamental. Essas questões que são levantadas, eu vou pedir um favor para vocês, que é sentar, porque realmente o joelho esquerdo ele tem 85 anos, sabe? O direito eu acho que dobrou, deve ter 70, mas o esquerdo está lá. Então, isso foi feito e foi testado o tempo inteiro, além de ser modificado. Por exemplo, nós agora, eu e o Fernando, nós estamos apresentando à prefeitura um trabalho de revisão da praça embaixo do passo. Porque a praça, na realidade, primeiro ela foi se deteriorando, né? Segundo, nós estamos achando que as informações, na medida que a computação entra como parte fundamental do trabalho do passo, né, nós poderíamos ter um local, ao invés de fazer com que as pessoas vão às secretarias para resolver os seus problemas, a gente imagina ter uma espécie de praça de atendimento, como o governo tem, né, onde todas as secretarias têm
locais da informação precisa. A Secretaria de Obras vai ter uma, a Planejamento vai ter outra, a de Saúde vai ter outra, e as pessoas vão, então, a essa secretaria, como vão ao atendimento que existe do Estado, para saber das suas coisas. Isso é uma cablagem toda ligada ao edifício do Paço, e que permite que eu tenha uma certa rapidez no trabalho, coisa que o outro sempre dava, um trabalho de você chegar até o 6º andar para conversar com o rapaz da secretaria. Não, vai se saber mais rapidamente isso. Com isso também, existem coisas que são do tempo atual e que nós temos que estar atentos. No caso aqui, foi dito que foi feito no térreo do Paço, existe a localização de 2 bancos. Nós estamos exatamente preocupados em tirar esses bancos de dentro do Paço e levá-lo para esse pronto atendimento, que é um anexo ao Paço, e que tem a entrada e saída de carro forte por outro caminho, que é controlado do ponto de vista da polícia. Por quê? Porque o banco hoje é temerário você ter dentro de casa. Hoje a ladroagem está a ponto de o cara explodir um banco inteiro, quer dizer, colocar toneladas de dinamite. E eu não posso correr a população um risco desse tipo. Então, isso já está pensado. Em matéria de restaurante, nós também estamos repensando, porque o que existe ali, o Paço inicialmente trabalhava meio-dia, os funcionários, Eu trabalhava da meio-dia às 6, agora trabalha o tempo inteiro. Então, o refeitório precisa ser maior. Nós estamos pensando num refeitório que, ligado à praça, tem uma praça de entrada do Paço muito grande, onde existem, inclusive, as bandeiras, as coisas todas, e aonde se deve fazer as solenidades que são ao ar livre. Nós estamos pensando em entrada por essa praça, num restaurante que também tem caminho pelo Paço e que possa, na realidade, sobreviver também como restaurante aberto à população. Isso quer dizer, quando de noite o Paço está fechado, esse restaurante pode continuar aberto e pode ser um dos restaurantes fundamentais da cidade, já que o local é privilegiado do ponto de vista, do ponto de vista de localização e tudo mais. Então, essas são modificações que nós estamos fazendo. Algumas outras são ligadas a estacionamento. Nós estamos projetando um estacionamento em vários andares, aproveitando a declividade do terreno. Então, existem ainda coisas que estão feitas, mas o Paço resiste como ideia fundamental, vamos dizer, como núcleo fundamental do domínio da coisa. E essa praça interna é uma praça, na realidade, onde as questões cívicas são colocadas ali. São discussões e são reuniões que são muito importantes para o conjunto do Paço. Então, é mais ou menos isso. Vocês vejam, nada extraordinário, nenhuma tecnologia importada. Ao contrário, foi simplesmente usar a cabeça para tentar fazer disso uma coisa inteligente, e que possa, na realidade, ser flexível, que é o grande nome do uso da arquitetura hoje. Sem flexibilidade, não é possível você pensar nada. Qualquer coisa que você faça fixa, a gente vê nas casas da gente, como é que a flexibilidade ela vem, que dê a sala de jantar. Quem mais, que família mais janta junto em casa? Almoçar, não há dúvida. Nós ficamos na cidade, nós ficamos no nosso ambiente de trabalho. A vida está mudando. Portanto, é preciso que a arquitetura seja capaz de absorver essa mudança de vida e, portanto, a flexibilidade passa cada vez a ter maior importância. Vocês têm alguma dúvida? Porque eu vou deixar esse material aqui. Esse material, para vocês terem uma ideia, ele é a cópia do original do concurso. Então, ali estão as dúvidas de um rapaz de 60 e poucos anos de idade que entrou no concurso. O que ele está pensando a respeito das coisas e a primeira locação de como as coisas aconteceram. Isso era, para vocês terem uma ideia como se fazia a arquitetura, isso era desenhado a normógrafo, letra a letra. Os desenhos são todos eles à mão. Esse era o jeito de fazer. Aquele escuro que está ali, mostrando onde é a área de jardim, como é que ele era conseguido? A graxa do lado externo, do lado oposto. Então, ele tem aqui, inclusive, essas marcas do outro século. Isso aqui é 1986. O heliponto não estava aí. E ele está errado lá.
né? Então, a única briga que eu tenho com eles é que eles botam o heliporto no lugar errado. Como o senhor falou, muda muito, né? Exatamente. Mas eu já estou conseguindo que o heliporto vá para cima da garagem coletiva, né? Porque ali ele não traz risco para ninguém e, ao mesmo tempo, já coloca o fulano no automóvel que leva para dentro do paço, né? Então, isso daqui é um exemplo daquilo que foi feito. Os programas anexos ao paço, naturalmente, mudaram muito. Por exemplo, a Câmara de Vereadores estava junto ao paço, né? Eram os dois poderes juntos. A Câmara, apesar da gente projetar, e ela ficou bem maior do que isso, foi feito o projeto inteiro, mas os vereadores gostaram de ficar aonde estão. Eles querem uma certa distância do Poder Executivo, isso é quase que natural em todos os lugares, né? Ali existia ainda uma escola para filhos de funcionários, a pré-escola para filhos de funcionários, coisa que na realidade não foi feita, né? Mas na realidade a área de almoxarifados cresceu bastante e a gente vai agora ter que completá-la, né? E a área de estacionamento também, e esta área que nós estamos chamando de praça de atendimento, que é alguma coisa a respeito de um lugar só, eu, no mínimo tempo possível, dar informação sem precisar estar consultando os cadernos de projetos que a gente tem lá dentro, né? Então, essa é uma mudança feita. Ela mostrou exatamente que o paço é capaz de fazer essa adaptação e ela é muito importante nesse sentido. Por exemplo, quer dizer, ali é mais fácil eu começar a pensar em como é que eu guardo a informação, né? E, principalmente, né, como é que eu trabalho com no break, sabe? Quer dizer, porque imaginou um raio no lugar, né? A informação do paço inteiro num raio queima toda a informação acumulada em vários anos. Então, eu começo a ter que tomar algumas preocupações que são fundamentais. É preciso notar que nós temos ainda dentro do paço o que é uma companhia mista, chamada Sijum, né? Companhia de Informática de Jundiaí, que é alguma coisa mista entre a prefeitura e que presta serviços para fora. Então, essa Sijum, por exemplo, deve sair do paço, né? Ela não tem que estar lá dentro porque ela é uma empresa mista. E esse espaço vai ser requalificado dentro do paço. Ela deve ir para próximo do paço, mas deve ir para outro lugar. Então, eu acho que a primeira etapa, o primeiro round, eu acho que foi esse daí, né? Agora eu espero as contrapartidas de vocês, né? Espero que nenhum soco me atinja em área fundamental, né? Mas o ringue está aberto para a gente poder fazer a discussão agora. Bom, antes de começar abrir para as perguntas, eu queria chamar a atenção do pessoal para as fotos aqui. Na verdade, nós já passamos por algumas fotos. Dá para voltar umas 3, Fernando? O Fernando trabalha com o Dr. Araquém, é arquiteto também. E o Fernando me confessou hoje, a gente estava conversando no rádio, que ele se interessou pela arquitetura. A mãe dele trabalha nesse prédio, né, Fernando? E ele, com a mãe dele no prédio, ele começou a olhar e falou: nossa, mas que beleza, que prédio bonito e tal. Eu queria trabalhar com arquitetura para construir um desse. E hoje ele trabalha com a pessoa que construiu o prédio lá. Deve ser um prazer muito grande. O Fernando é arquiteto também. Bom, ali a fachada, né? Nosso primeiro contato com o prédio foi esse, vindo por um amplo estacionamento que tem ali. Dá para ver que é um amplo estacionamento mesmo. Estamos passando por, olha, um lugar bem fechado. Ali a gente vê o heliponto, que o Dr. Araquém falou que a única coisa que ele não concorda foi feito depois no projeto, né? Mas eu tenho certeza, né? O Fernando já falou, mas vai mudar, certeza que vai, porque o que a gente chama atenção também é que a área foi bem aproveitada, ela tem ali aquela... Eu sou leigo, tá? Nossa, mas é um barranco que até ajuda a ser mais bonita a área ali, esse desnível é muito bonito. Realmente ela funciona bem porque o prefeito, quando recebe visitas... Ah, no microfone. Por causa O prefeito, quando recebe visitas... Ele vai à janela e mostra a cidade inteira. É o que eu ia falar. Volta naquela foto ali. A foto anterior, aí ela mostra muito bem o que o professor Araquém falou no início, que é a cidade olhando para o paço e o paço olhando para a cidade. E essa é a impressão que eu tive mesmo, né? Eu me lembro que no desenho fundamental a gente falou: a cidade vê o paço, mas eu posso ler o paço, ver a cidade.
Né? Legal, Então, muito essa relação bionívoca é muito importante. Quer dizer, eu sei do que eu tenho que tratar, qual é a minha responsabilidade, mas as pessoas dizem, é lá que está o prefeito, é aquele que decide. Né? A gente, na verdade, nós fomos lá para conhecer o projeto do ônibus a R$1. E foi muita coincidência nós chegarmos e ver o Paço funcionando daquele dia. Eu falei, não, mudou nosso foco aqui. E o secretário de transporte de lá, é mais ou menos isso que eu falei. Ele falou, não, Maraca, ali fica um terminal, ali fica outro. E de lá ele apontava onde estavam as coisas na cidade. Podemos avançar nas fotos? Essa dá para ver uma fachada também, pode ir mais para frente, que eu quero entrar no prédio de novo. A lateral tem toda, volta naquela foto, tem toda aquela questão que o senhor falou, professor Araquém, que vocês observaram. Então, quer dizer, cada um dos lados ali ele tem uma missão diferente na questão da... Todos esses lados amarelos que vocês veem aqui, que são os 4 cantos, são as áreas onde tem instalação sanitária. Né? Então, ali eu consigo fazer as copas, eu consigo fazer os banheiros necessários, tanto os coletivos como os de secretários. Né? E se a gente olhar para o lado de dentro, tem uma coisa que a gente não escapou o detalhe. Né? Nessa lado de dentro, era muito comum acontecer algumas coisas assim. Né? Diziam, eu tenho a área de circulação, eu tenho parapeito, a secretaria está aqui, o balcão dela, a pessoa está andando aqui. Né? E aqui eu tenho parapeito. Olha, muita gente, realmente, tem mais gente do que a gente pensa, sente tontura ao olhar essa coisa. É muito comum isso. Você chega na janela, dá uma sensação de que está te chamando lá para baixo. Né? E a gente estudou isso seriamente com caras que entendem da coisa, caras que entendem de visão. Eu tenho um homem fundamental que se chama Luiz, o nome dele é uma piada em si, que quer que eu, claro que é um napolitano, né? E que nos ajudou em toda a área de conforto ambiental e nessas coisas todas. Ele é um especialista nessas coisas todas. Né? Então, o que ele descobre, na realidade, é que essa sensação aqui, se eu fizer a grade, mas se eu fizer aqui uma tábua, eu não tenho mais essa sensação. Se vocês perceberem ali... Tem uma tábua ali. Tem uma tábua ali. Né? É uma tábua, na realidade, que ajuda você a colocar coisas quando você está esperando para ser atendido, ajuda você a descansar, mas, fundamentalmente, ela faz esse papel de não dar essa sensação de vórtice que se tem quando se está próximo de uma área com muita altura e a gente está na beira dela. Entende? Então, tem detalhes assim cuidadosos de todas essas coisas. Em cima desse parapeito aqui. Né? Isso, isso. Aqui, muito interessante. Podemos passar mais algumas fotos só para... Ali a gente também vê a área interna, o quanto é amplo. A praça que o doutor Araquém se refere está ali embaixo, né, onde hoje tem os bancos, mas a ideia é retirada ali. Tem a área de alimentação ali também. O doutor Araquém me confessou também que deve ser construído em anexo um restaurante. Né? Isso. Anexo por quê? Porque ele vai servir não só ao centro administrativo, quanto ao público em geral, porque ele vai ser um restaurante da cidade também. Podemos passar mais um pouquinho? Aí também dá para ver aquele desnível, né, de meio andar ali para a gente passar. Pode avançar. Aí à noite, a beleza do prédio, né, também. O Lanchotti, a gente conversou uma época e o Lanchotti me chamou a atenção para... Ribeirão Preto falta um pouco dessa referência arquitetônica, né? A gente tem grandes referências ali no Quarteirão Paulista, por exemplo, no Pinguim e tal, mas a marca de Ribeirão acaba sendo ainda o Pedro II, né? Nós temos como marca o Pedro II. E aí falta, de repente, ter um prédio como esse, um prédio que possa ser visto de longe, ser admirado e além de trazer uma beleza, né, ele consegue trazer uma eficiência energética, por exemplo, muito, muito legal também. Dá para passar? Tem mais fotos ou acabou? Acabou. Em quantos metros quadrados tem essa obra aí? Boa pergunta. Quantos fez o concurso? Boa pergunta. Ele tem, cada faixa dessas aí tem 10 metros
e ele tem praticamente de pátio 15 metros. Quer dizer, tem 10 mais 10, 20, 35 metros no sentido, no outro sentido ele tem 50 metros. Né? Mas tem esse enorme vazio não construído no meio, né? Que a gente tem que depois retirar, que são 15 metros por 40 metros que saem dessa área construída. Né? Eu não tenho, você não chegou a ter, né, a metragem quadrada. Só para a gente disciplinar aqui, nós temos um problema que, na verdade, é uma boa solução para muita gente que não pode estar aqui e que está nos acompanhando. Então, eu vou pedir para que todo mundo que fizer pergunta agora, faça no microfone, e quem ainda não se identificou, não é o caso da mesa, mas o pessoal que eu vou abrir, se identifique dizendo o nome, de onde é, e nós vamos já, então, partir para as perguntas. Né? Da mesa aqui, alguém tem algum tema? Mais pergunta, Fernando? Eu queria saber o seguinte, qual que foi a área em metro quadrado que foi para esse projeto inteiro aí, urbanístico, e em 86, quando foi concebido, para fazer esse projeto lindo aí? Ela deve ter girado, aí a gente pode falar em medida fazendária, deve ter tido um alqueire, mais ou menos aí. Só isso? Porque a primeira ideia foi o paço, né, e o entorno do paço. Depois, aí apareceu essa oportunidade que estava pensada, né? Essa oportunidade que foi toda a área do Horto da Paulista, que vai até a estrada, né? Então nós conseguimos que isso fosse comprado, e foi comprado da Paulista, porque era um acervo que estava sendo liquidado, foi comprado em 20 anos, quer dizer, foi uma facilidade de comprar. O que possibilitou, então, esse programa enorme. Para ter uma ideia, por exemplo, a entidade de classe dos empresários foi para lá, né? Quer dizer, a área de imposto de renda da cidade foi para lá, né? Agora o fórum vai para lá. Está se pretendendo um hospital, eu não sei muito se é o caso, mas está se pretendendo um hospital para lá. Então, várias coisas, a própria associação dos funcionários, que chama-se lá IPREJUM, né, empresa que trata da questão da aposentadoria dos funcionários da prefeitura, vai construir um prédio deles também ali. Então, na realidade, é uma extensão que vai dar da ordem assim de uns 10 alqueires por aí, né? É uma região bastante ampla, prevendo essas coisas todas, que são muito interessantes que estejam ali. Você ter a Câmara ali, você ter o Paço ali, você ter os 3 poderes instituídos, e aquilo que chama, porque, evidentemente, se vai o fórum para lá, normalmente vai a associação de advogados para lá, né? Normalmente vai o núcleo dos promotores que tem um prédio próprio de decisão para lá. Então, mais coisas vão acontecer, né? E a gente acredita que há área para isso. Por sua vez, quando foi escolhido, isso não foi dito nem para o prefeito na época, mas quando foi escolhido a área, eu tive uma preocupação muito grande. Ao lado leste dessa área, que tem uma declividade muito grande, passa ali embaixo os trilhos da antiga Companhia Paulista de Estrada de Ferro, né? Isso é a minha grande paixão. Quando é que isso se reativa? E quando é que eu posso ter uma ligação com São Paulo e com o interior por intermédio de uma via férrea moderna? Que não tem mais sentido a gente estar se debatendo numa rodovia, quando na realidade você tem uma viagem, por exemplo, como nós fizemos hoje, né? Você faz uma viagem de algumas horas, quando você poderia estar sentado num trem, num carro-restaurante, batendo um papo e tudo mais, ao invés de estar no automóvel. É preciso a gente fazer força para recuperar as linhas férreas que nós temos e voltar a ter o caminhamento da linha férrea no país inteiro, que infelizmente se destruiu sem nenhuma razão de ser. Muito bem. Perguntas vão surgindo, né? Mas eu vou abrir. A Ângela tinha pedido. Ângela, você pode fazer um favor para a gente de vir aqui à frente para fazer a pergunta no microfone, justamente para que nós possamos registrar pela TV também. Fica à vontade, Ângela. Professor, eu gostaria de saber como o senhor resolveu a questão organizacional interna das secretarias. O senhor pensou num espaço livre? Como funcionou internamente? Na realidade, a gente fixou simplesmente o que não era a secretaria.
Quer dizer, garantiu essa continuidade de passagens de público. Mas o projeto da Secretaria ficou a cargo da Secretaria mesmo, né? Algumas delas a gente teve que intervir porque tentaram fechar muito. É muito comum isso, né? Funcionário que quer ficar resguardado. Algumas tentaram fechar, outras, ao contrário, perceberam que ganhavam com essa ideia de ter essa vastidão de espaço, né? Enxergar o espaço dele e, de repente, no espaço dele, ele enxerga o vazio do que vai ser a praça lá embaixo e enxerga 2 andares do outro lado. Isso é muito interessante. Quer dizer, é muito gostoso trabalhar nesse tipo. Muito pouca gente fechou, sabe? A maior parte não fechou, né? E ele está continuando, mas ele permite fechar ou não fechar, deixando a circulação acontecer. A gente consegue observar isso, né? As diferenças por andares. Em alguns andares mais aberto mesmo, em outros andares um pouco mais restrito a visão. Mas o interessante é que existia ali a incumbência do espaço ficar para secretarias, né? E dentro dessa possibilidade de mudanças futuras, né? A cidade precisa disso, a cidade precisa de alguma outra coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, se a gente for trazer para Ribeirão, a gente pode trazer aqui alguns exemplos de secretarias que não precisariam necessariamente ir para um centro administrativo, ou talvez porque ela esteja hoje bem acomodada num prédio próprio, né? Eu vou dar um exemplo, a CODEP hoje está bem acomodada num prédio próprio, talvez a CODEP tenha que ter num centro administrativo um espaço, mas não precisaria transferir a CODEP toda para lá. A CODEP é a Companhia de Desenvolvimento aqui da cidade, né? Ela trabalha muito com a área da informática na cidade e tal. Mas nós temos outras secretarias e outros exemplos que estão de fora bem acomodados. Mas eu só estou dando um exemplo só. E de repente a CODEP futuramente precise desse espaço, da forma com que foi construído, eles conseguem fazer essa alocação, assim como alguma secretaria que no início estivesse alocada dentro desse passo, eles chamam de passo, eu gosto do centro administrativo para a gente tentar ilustrar isso para cá, essa secretaria poderia deixar o passo abrindo algum espaço ali para que pudesse ser usado futuramente. O que eu lembro também, doutor Araquém, é que o prefeito em si, ele ficava no último andar, é isso, né? No último andar, face sul, voltado para a cidade. Ele tem o panorama inteiro do trabalho dele. Ele consegue marcar uma reunião com os secretários em 15 minutos, né? Se ele decidir fazer uma reunião ou falar com os secretários, em 15 minutos ele consegue isso. É verdade. E um secretário falar com o outro também é muito fácil. E hoje em Ribeirão Preto, realmente, às vezes falta comunicação, um secretário não consegue falar com o outro por conta da distância. Então você vê que... Tem um detalhe que talvez valha a pena contar. Quer dizer, quando a gente cria esse espaço, que é um espaço realmente novo, né? Você ter uma área construída, né? Outra área construída, né? E uma cobertura, né? Isso aqui tudo aberto, né? Com uma praça que está aqui embaixo. O ruído que se faz aqui, se deixar isso refletir, isso aqui vira o que a gente chama o mercado de peixe, né? É um barulho incrível. O mercado de peixe é aquele mercado onde a gente está comprando e vendendo e eu quero... ninguém se entende. Então, o Luiz Querque, o mesmo, né? O que ele fez? Quer dizer, todas essas lajes aqui, que estão contidas entre vigas, né? Aqui você tem um absorvedor, que normalmente é uma matéria flácida, né? É uma espécie assim de algodão quase, né? E depois, na realidade, pendurado, você tem um forro que é feito de placas de madeira cruzando de tal maneira que o som entra, rebate e é absorvido. Entra, rebate e é absorvido. Então, realmente, o som você consegue ter uma conversa aqui sem ter nenhum ruído. Apesar de estar barulho de máquina aqui, apesar de ter conversa aqui, apesar de ter conversa no outro andar, você não tem nenhum barulho onde você está. Se você sentar para ser atendido pelo secretário de planejamento, você senta sossegado, não ouve nenhum barulho. Aliás, escuta
lá dentro o secretário se mexendo na cadeira, né? Então, isso é muito importante também. Quer dizer, um prédio desse precisa ter essa garantia de não ter o ruído. É muito legal isso. Isso em 86, né? Por isso que não tem tempo. Bom, José Antônio Lanchotti, eu sou da Secretaria de Planejamento, sou arquiteto e urbanista. Queria, primeiramente, lhe parabenizar, dizer, trazer essas preocupações em 86, isso é muito importante para a nossa classe profissional, essa preocupação, um projeto que até hoje tem essa vitalidade, as adequações arquitetônicas são até pequenas, né, diante da qualidade do projeto. Tive o prazer de trabalhar com o Kekekio, né, em 90, na construção das fábricas da Hering. Eu trabalhava com Hans Bros em São Paulo, então eu conheci muito o Kekekio. Uma pessoa belíssima. Foi um trabalho fantástico. É lã de rocha que vocês usaram para absorver ou não? Você sabe? É lã de rocha que ele usou? Lã de rocha. Lã de rocha. Tá. Bom, a minha pergunta é o seguinte, vocês trabalharam com a transposição vertical somente com rampas ou elevadores também? Não, elevador e escada. A escada, rampa não. Nós tínhamos um sistema de rampa, né, que não foi feito. Tanto é que quando você olhar, se você visitar, você vai perceber que tem 2 lugares onde tem uma espécie de jardineira que sai fora do terraço, né? Essa espécie de jardineira era exatamente no lugar do ponto de apoio da rampa. Tá. Você tinha no meio do prédio um jogo de rampa que possibilitava você andar. O que a gente percebeu é que quando a gente montou um sistema ainda provisório, em metal, né, do que seria a passagem da rampa, o pessoal sentia receio de atravessar. Sabe, quer dizer, como se fosse um desfiladeiro, né, enorme que você vai atravessar por rampa. Falei, olha, vai botar a rampa e não vai acontecer nada, não vai descer ninguém. Ou então vai virar uma brincadeira de moleque esse troço aqui. E a gente acabou tirando a rampa e deixando só elevador e escada. Como existe a possibilidade sempre de eu me ligar com o elevador e com a escada, não há nenhum problema relacionado com o deficiente. O deficiente consegue andar no passo inteiro, sabe? Quer dizer, ele consegue se locomover em cada lugar. O cadeirante chega em todas as áreas se ele tomar o elevador certo. Quer dizer, ele mudou de elevador, né? Pode ser que ele tenha que descer até a praça para pegar o elevador para chegar naquele andar, mas ele chega. Né? Ou então em cima, andar de um lado para o outro, tomar o elevador e chegar num andar onde ele possa fazer a transposição. Tá, porque os elevadores estão pegos os dois conjuntos, já que eles são desencontrados, um elevador tem que descer e pegar o outro. Num andar está ligado. Tá. Uma outra pergunta. Eu já tinha conversado com o Maraca, eu também sou um grande defensor do concurso. Né? Eu fui conselheiro federal do CAL, agora com o Haroldo, quando nós iniciamos o processo do concurso da sede do CAL Brasília, do CAL BR, e acho que isso foi um resultado muito positivo, né? A quantidade de projetos que apareceram com todas as restrições. Nós teremos algumas restrições aqui em Ribeirão Preto, né? E eu queria um pouco a sua opinião, porque nós não temos ainda uma área definida, existem algumas áreas com potencial de receber o novo centro administrativo. Uma área, ela é uma área não muito grande, 40 mil metros quadrados, mas ela fica na região mais nobre da cidade, porém permite uma verticalização. Nós temos uma área que fica numa região mais a oeste, uma região de um bairro antigo, de uma certa forma necessitando de uma revitalização, tá? Que ocuparia os barracões antigos, né? Da antiga na Matarazzo, da Matarazzo, da Cianê, porém é uma área pequena e nós temos ali um legado histórico a ser preservado. Então nós temos que ter um prédio que se adequasse ao patrimônio tombado. Nós temos uma possível área de 116 mil metros quadrados, porém ela não permite uma verticalização, ela teria que ser feita uma edificação um pouco mais horizontal, porque há uma restrição de cone de aproximação do aeroporto, porém ela possui uma área verde muito grande acoplada a ela, que poderíamos ter um passo, um centro administrativo agregado ou ligado a um parque urbano muito grande. Nós temos o potencial de uma outra área, que é o da CEAGESP, mas o acesso viário dela obrigaria que todo mundo atravessasse essa região já conturbada do centro da cidade. Dessas áreas todas,
na sua visão já dessa experiência, o que seria mais positivo? Garantir a verticalização para que o deslocamento seja mais rápido e elevador, fazer isso mais horizontal, porém nós teríamos ali a grande preocupação que a gente fala que seria longe, pouco longe para ir de carro, mas não tão perto para ir a pé, porque se eu tiver uma construção muito estendida, eu vou ter que ter, né, um deslocamento muito grande dentro das edificações. Então, eu queria saber um pouco, né, da sua visão dessas possibilidades que nós temos de ocupação do nosso centro administrativo. Boa pergunta. Né? Olha, na realidade, o que eu acho é que eu agradeci o convite Maraca, né? Uma enorme satisfação vir para Ribeirão, né? Eles ficaram maravilhados com aquilo que está lá, mas aquilo que está lá não é alguma coisa que você carimba e repete. Eu acho que é preciso ter a clareza de compreender, como foi compreendido aqui, que Ribeirão é outra cidade, que o terreno é outro, que a situação é outra, que o problema é outro, e ser inventivo para resolver os problemas como foi resolvido lá. Eu acho que trazer uma camisa de força não é uma boa ideia. Trazer alguma coisa que diga, olha, faço alguma coisa que fique... Não é. É preciso mostrar aqui que cada etapa foi estudada com cuidado para aquele lugar. Eu acho que o que vale é preciso estudar com cuidado para o novo lugar. E, portanto, que a coisa seja, de novo, uma novidade. E que a gente possa, daqui a 120 anos, convidar o arquiteto para ir numa outra cidade para mostrar que o Paço de Ribeirão Preto foi uma coisa maravilhosa pensada. Eu não gostaria de ser o cara que se repete, até porque eu acho que o mundo mudou e nós temos que ter essa capacidade de compreender essa mudança e ser capaz de avançar. Avançar, nunca retroceder. Então, eu acho que não é esse o risco. O risco é compreender muito bem o programa, compreender muito bem a que ele está servido, e compreender, portanto, o novo projeto que seria feito. Doutor Araquém, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, se eu falar, por exemplo, vai fazer um concurso para ter uma concorrência e tal, alguns arquitetos entram no projeto para... As ideias, por exemplo, já participa, por exemplo, no caso de Jundiaí, o senhor participou, inclusive, para definir o local, ou já foi um negócio igual o próprio Lanchotti falou, que nós temos algumas áreas, dá algumas opções, aí o senhor, com a sua competência, claro, conseguiu... adaptar esse projeto. No caso de Jundiaí, foi uma coincidência. Eu estava, na realidade, prestando atenção, porque, na realidade, o que aconteceu? Foi o primeiro governo do PMDB pós-revolução. E o André, na realidade, formou com aqueles que o ajudaram a se eleger o governo. Na área de planejamento, ele chamou o jornalista Jaime Martins, porque era uma área que estava vaga, e que se sentia incapaz de tocar a filosofia do que seria o planejamento, e me pediu, então, se eu estava na PUC, dirigindo, inclusive, estava numa época que tinha sido eleito diretor, eleição direta, que os padres não gostaram muito, mas eu consegui fazer uma eleição direta, e ele me pediu, o Jaime me pediu, assim, clemência, eu preciso de você, e eu acabei, então, indo para lá. Parei exatamente, quer dizer, saí depois que aquilo estava organizado e porque eu queria estar liberto para poder entrar no concurso sem ter o vínculo com a prefeitura. Porque, por exemplo, hoje, Ribeirão Preto, hoje nós estamos 700 mil habitantes, uma cidade que tem uma possibilidade de crescer muito, Maurício? E, então, hoje, o que é longe, amanhã é perto, e aí vai. E também pensar bem nisso daí, porque tem o viário, tem uma série de coisas, e ver o que realmente uma cidade do futuro, o que você vê lá na frente. Exatamente. Igual o senhor, eu estou maravilhado com isso daí, porque eu acho que é um projeto que foi feito em 86, como você pode falar, mas foi feito coisa em 1300, que é acústica, uma série de coisas, Que arquiteto, as pessoas pensaram e tinham competência para isso. E isso aí
A gente fica realmente maravilhado. Ficou muito bonito o negócio. Eu acho que sim. Você viu aí, Paulinho? Viu, Maurício? Eu vou desistir dessa ideia. A gente está com uma filmagem. Na verdade, eu gostaria muito... A gente tem uma filmagem aqui, mas depois eu vou passar para cada um dos que deixaram aí. É uma filmagem do centro administrativo, mas como ela tem mais de 20 megas, a gente não está conseguindo transferir para mostrar para vocês, porque a gente consegue mostrar o teto também, tem uma série de elementos importantes. É uma filmagem recém, né, que mostra também a ocupação ali do edifício. E tem uma questão que o senhor falou na rádio hoje, doutor Araquém, nós já estamos partindo para encerrar, que é a questão do concreto também, né? Graças ao concreto utilizado, ele também tem uma função que permitiu que o acabamento, além de custar mais, foi bem mais ou custar menos, foi bem mais rápido, e hoje esse concreto ainda faz uma diferença no visual do prédio. Exatamente. Eu me lembro de que quando a gente decidiu pelo revestimento, né, o revestimento tinha que ser alguma coisa durável, né? A coisa pública, quanto menor a manutenção, melhor. Porque é uma tradição da coisa pública manter mal os seus edifícios, né? Isso está na cara da gente. Cada vez que a gente visita um prédio público, você diz, puxa vida, a janela está quebrada e ficou. A persiana não está boa e ficou. Então, a gente queria alguma coisa que desse o mínimo de manutenção, né? E aí, em estudo exatamente com o pessoal de estrutura, né, nós verificamos a possibilidade do concreto aparente e não demos nenhuma importância para que o concreto aparente tinha virado, na realidade, uma moda da arquitetura, né? A arquitetura começou a trabalhar antigamente. Quando eu terminei a produção, não se falava em concreto aparente, né? Você tinha revestimento, a gente estudava que revestimento utilizar. De repente, os arquitetos começaram a mostrar a estrutura. Graças, inclusive, à arquitetura internacional, ao engenheiro Pierluigi Nervi, que fez as grandes estruturas de concreto na Itália, né? Algumas coisas que foram feitas na Alemanha no pós-guerra, algumas coisas que foram feitas na Rússia no pós-guerra. Então, essa ideia do concreto como peça resistente à intempérie, né, estava começando a valer. Então, estudamos isso aí de tal maneira a usar o concreto. E aí, os jornalistas que vieram, os primeiros jornalistas disseram, mas você está no topo daquilo que é a modernidade. Eu nunca andei no topo de nada. Eu escorrego no topo das coisas. Isso aqui é simplesmente uma lógica para manutenção. Eu tenho que dar muita importância para que o prédio público tenha o mínimo de manutenção possível e que se mantenha qualificado. Só isso. E o concreto ali fez esse papel. Se vocês forem perceber o concreto, dá a impressão até de uma coisa um pouco diferente, né, do concreto aparente que a gente vê por aí, né, porque ele foi feito de propósito para ser já o revestimento definitivo, né. Muito bom. Alguém tem mais alguma questão? Uma coisa só que talvez a gente não mencionou e que é muito importante e que o Maraca colocou é a cobertura. Na cobertura também nós avançamos o sinal, né? Quer dizer, como tinha esse vão para cobrir de um lado ao outro, né? E a ideia fundamental era passar luz do lado leste, porque eu precisava, na realidade, esse mínimo de sol para que o jardim lá de baixo permanecesse e, ao mesmo tempo, o controle da temperatura do conjunto inteiro, né, nos períodos mais frios. Então, a gente precisava ter uma face de vidro, uma face coberta e uma ponta, na realidade, que era a captação de água. E aí apareceu, na época, a primeira experiência que depois foi utilizada fartamente no Anhembi, né, a primeira experiência de estrutura espacial, né? E nós, a cobertura do prédio é a estrutura espacial. Esse conjunto aqui é uma série de pirâmides espaciais feitas como cobertura. E depois você tem a cobertura natural, telha, tudo mais, e calha, né? Mas ele também é um negócio que agora nós vamos fazer a manutenção. Pela primeira vez nós vamos ter que fazer a manutenção. Veja, ela aguentou esse tempo inteiro intacta, sem problema nenhum, né? É muito simpática, porque ela tem um nó onde as peças
chegam, né? E você tem a capacidade da triangulação, né? Você tem, então, uma série de pirâmides, na verdade, que vão se juntando para formar a estrutura. Professor, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu não sei nem se eu deveria, mas já que nós estamos com o senhor aqui, eu quero aproveitar, assim, Faça todas. E a gente não quer errar no nosso, né, Lanchotte, Ângela, a gente precisa ter muito cuidado. Se o senhor pudesse voltar no tempo, tem alguma coisa que o senhor teria feito diferente, ou o senhor acha que até esse empurrãozinho, isso que o professor disse aqui, na rádio nós estávamos falando, ele falou assim, Maraca, os anjos me ajudaram ali muitas vezes, né? Então tem isso, mas o senhor acha que ainda faltou alguma coisa? Olha, veja bem, a tendência de você querer dizer, olha, poderia ser, eu já tive algumas vezes, e todas as vezes eu vi, depois de algum tempo, que era uma besteira enorme. O que está lá está qualificado, inclusive porque o que está lá permite que as pessoas ainda tenham decisão sobre o espaço. Isso é que me interessa. Eu não quero fazer uma coisa que alguém entre dentro e diga que, olha, eu só posso fazer esse movimento porque o arquiteto resolveu isso aqui. Não, eu quero que as pessoas tenham liberdade. A minha secretaria mando eu. Eu quero ter isso fechado. Eu quero ter mesa aqui. Agora, ele não pode entrar na circulação? Não. A circulação tem que se manter como contínuo, porque ele é um jeito de funcionamento do prédio, né? Ele não pode mudar a esquadria? Não, porque o prédio, na realidade, tem uma unidade que precisa ser preservada. Fora isso, o espaço é de cada secretário para que ele possa atuar. Muito bom, excelente. Alguém? Mais alguma questão? Doutor Fernando. Se identifica aí para a gente identificar. Meu nome é Fernando, sou assessor no Maraca, tive a oportunidade de conhecer o Dr. Araquém no gabinete há pouco, também pela rádio hoje na manhã, né? Teria várias questões, até na época verificamos que foi uma coisa de uma visão, não vou falar décadas à frente, Ribeirão não construiu o que o senhor construiu, a visão que o senhor teve em 86. Bom, dentre os problemas, percalços elencados, alguns, né, poucos, por conta da limitação do tempo, qual que o senhor elencaria e falar, esse foi a maior dificuldade? Eu gostaria que o senhor passasse essa questão aqui, e também o ponto da questão financeira do município à época. Sim. Como que vocês adequaram, o município estava bem financeiramente, qual que foi a saída para estar construindo um belo projeto? Eu vou confessar uma coisa para vocês, até porque os que participaram do ato já não vivem, né? Mas não tem nada a ver com a decisão de projeto. Uma coisa que ajudou muito o projeto a ser executado fielmente, né? Eu tive uma briga homérica com o diretor de obras, né? O diretor de obras, que era uma pessoa diferente de mim, né? Pensava diferente de mim, nós tivemos uma briga baseada nas decisões de projeto e principalmente no processo com que juridicamente eu me entendi com a prefeitura. Eles nunca tinham pago, por exemplo, nenhum projeto pela tabela do IAB. Eu disse, é o contrário, um concurso feito pelo IAB se paga o profissional pela tabela do IAB, e se paga o homem do cálculo, se paga o homem da elétrica, e ele achava que não, que devia regatear e tudo mais. Eu falei, não, eu sou um defensor dos honorários profissionais, exatamente como a lei comanda. E ele brigou comigo. Como ele brigou comigo e tinha poder real, né, ele me proibiu de fiscalizar a obra. Bom, como é que eu ia fazer? O projeto desse tipo não é admissível sem a fiscalização da obra, porque era tudo novo, né? Nós tínhamos lajes pré-moldadas que subiam inteiras. Então, o que eu comecei a fazer? Ele chegava no lugar às 8 horas da manhã. Então, eu marquei com os mestres de obra, o mestre de capitaria, o mestre de concreto, o mestre de alvenaria, né, às 7 horas. E isso criou entre eu e os mestres de obra uma relação de trabalho muito importante.
Quer dizer, uma paixão pelo que a gente estava fazendo, porque nós estávamos, na realidade, transgredindo a lei e nos reunindo para fazer um prédio bonito, um prédio real, um prédio... Então, aqui foi delicioso. E eu me lembro, por exemplo, de uma dos dias de fiscalização, eu tenho as escadas, por exemplo, né, elas têm todas elas o mesmo jeito de ser, então eu venho com a laje e formo a escada, venho com a laje e formo a escada, venho com a laje e formo a escada. E um dia eu cheguei de manhã e nós fomos onde hoje é o jardim, era um canteiro de obras, né, e olhando, pim, a escada tinha sido invertida, né? Então, todas as escadas que eram assim, estavam assim, né? E eu olhei e o mestre falou, o que foi, doutor? E eu não falei nada, eu continuei olhando, né? Então, me desculpem o palavrão, né? Mas o mestre falou assim, puta merda. Quer dizer, ele viu o erro e não falou mais nada, foi lá, derrubou aquele troço e transformou. Quer dizer, isso, a amizade que a gente tinha, transformou fazer aquela obra num ato de amizade inteiro, até o fim. Quer dizer, nós estávamos, na realidade, envolvidos por construir um espaço que a gente gostava, né? Então, a própria briga que aconteceu nos ajudou a construir melhor o passo, né? E eu acho que, como eu disse para o Maraca, eu acho que quando você está preocupado em empurrar a vida, né, para o lado bom das coisas, os anjos nos ajudam, sabe? Quer dizer, e eu acho que isso tem que ser levado a sério, né? Tem uma ajuda que a gente não imagina que empurra para o lado correto das coisas. Eu acho que se a gente fizesse tudo na vida baseado nesse tipo de coisa, a gente teria conseguido resultados melhores. Tá certo. Eu posso dar vários testemunhos no mesmo sentido. Bom, eu só para a gente encerrar, agradecer muito o senhor por ter vindo aqui. Tem uma coisa, né? Nós fomos lá, ainda falando nessa história dos anjos, né? Nós fomos lá para um outro assunto e quando a gente estacionou o veículo ali, nós olhamos, eu falei, isso está parecendo um centro administrativo. E quando nós chegamos no Paço Municipal, eu falei, olha, é um centro administrativo, né? E ali a gente viu todas as secretarias e a gente enxerga a placa. Eu falei, Steve, vamos achar a placa aqui de quem, para saber quem construiu. E ali na placa tinha o nome do construtor, né? E a gente anotou, vamos levar para Ribeirão isso, vamos atrás. O Steve fez um trabalho de investigação aí, encontrou o construtor. E aí também vai um trabalho de ética muito forte, né? Eu acho que isso é bonito. E o construtor falou assim, olha, eu não tenho... Eu construí, se vocês quiserem eu posso um dia aí, mas eu não tenho responsabilidade na concepção do prédio. Quem tem foi o Dr. Araquém. Eu acho que vocês têm que procurar o Araquém e ele nos passou o contato, ou o Steve foi atrás, eu sei que nós conseguimos esse contato. E o Dr. Araquém vem graciosamente aqui ajudar a gente. É uma contribuição muito grande que o senhor está fazendo com a nossa cidade, né, Lanchotti? Acho que Ribeirão precisa, merece esse espaço. Vou deixar de elencar aqui todos os motivos, que nós já falamos aqui milhares de vezes, mas principalmente para atender melhor a população. E eu vi que as pessoas chegam ali nesse centro administrativo sem nenhum fardo nas costas. Ainda tem uma tendinha de frutas ali, ó, bem na entrada daqui dá para ver ali, bem pequenininha, uma tendinha de frutas ali, até porque Jundiaí é a cidade das frutas ali, e até para humanizar ainda mais, né? Esse... Para vocês entenderem, o novo centro de abastecimento, o novo centro de decisão, ele se encaixa no térreo do prédio. Né? Uhum. E essa coisa que estava programada, ela é inteiramente esse lado aqui. Entendi. Nós queremos tirar o heliporto aqui. Quer dizer, você sai do passo e tem uma série de locais de venda de fruta que são típicas da região. Né? Muito bem. Bom, e aí uma das coisas que nos chamou muita atenção foi a época da construção, 86. Isso é legal, a gente precisa de levar para Ribeirão, nós precisamos levar essa ideia para Ribeirão. Nós consultamos, é lógico, outros centros administrativos aqui no estado, Sorocaba, Campinas, próprio São José dos Campos agora, mais recente. Paulínia tem um muito bonito também, mas talvez não, eu tenho certeza, nenhum deles com a beleza, a eficiência energética, a referência que tem esse centro administrativo, esse Paço de Jundiaí. Eu sei que
Ainda é muito cedo, né, porque o senhor é um jovem garoto ainda, para falar disso, mas o senhor pode ter certeza que o senhor deixou marcado o seu nome na história, não só de Jundiaí, mas na história da arquitetura brasileira, não só com esse projeto, mas com os outros projetos, que ainda vou conhecer também. E não tem como a gente agradecer, e singelamente nós fizemos um certificado aqui, certifico que o arquiteto, o senhor Araquém Martinho, ministrou uma exposição sobre a necessidade de implantação do centro administrativo no município de Ribeirão Preto, ligado a esse tema, realizada no dia 21/6/2017, nas salas de comissões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, datando aqui o certificado de 21 de junho de 2017, assinado por mim. Gostaria muito que o senhor levasse esse certificado, singelo, mais uma vez dizendo, mas com uma mostra da nossa gratidão aqui. Eu gostaria de pedir a todos, mais uma vez, uma salva de palmas para o doutor Araquém. Olha, vou convidar para entregar esse certificado comigo o vereador Maurício Vilabranche, que tem participado dessa comissão desde o início, e também o Fernando Junqueira, que nos ajudou muito na vinda do Araquém para cá. E queria dizer, viu, Lanchotti também participa dessa entrega junto com a Ângela, mas queria dizer que nós estamos cumprindo um compromisso que essa CE tem, que é de auxiliar a prefeitura. A decisão final é sempre da prefeitura, né, mas nós queremos muito auxiliar, porque muitas vezes o legislador, por ser um fiscal do executivo, ele aparece como um cara que só critica, só fiscaliza, só cobra, e a gente precisa de trazer alguma contribuição. E eu tenho certeza que hoje nós estamos fazendo uma grande contribuição, graças ao seu auxílio, e ao do Fernando também, doutor Fernando, agradecer muito a presença aqui também. Muito obrigado. Vamos lá? Vamos lá. Quer que chame o pessoal da imprensa? Não é melhor? Você chama lá? É que aí faz uma matéria, né? Eu preciso de terminar formalmente? Tá bom, Não, é bom você fechar a reunião. Tá, então vamos. Então, Olha, gente, eu só queria uma última palavra para vocês, que é, veja bem, eu não quero fazer dessa reunião a visita de um expoente da arquitetura que veio conversar com vocês, né? Eu sou um profissional simples da arquitetura, mas eu tive mestres incomparáveis, né? Eu tenho que, por exemplo, dizer para vocês, eu fui aluno de um Ícaro de Castro Melo, né? Eu fui aluno de um Zenon Lotufo, eu fui aluno de um Vila Nova Artigas, eu fui aluno de um Rino Leve, né? Então, essa gente, na realidade, mudou o mundo. E eu sou simplesmente uma das mudanças de mundo que eles fizeram. Portanto, tenhamos atenção com esse passado que foi brilhante, que foi de gente que saiu de uma outra coisa e transformou o mundo graças à competência do seu trabalho. Então, eu gostaria muito que a gente, nessa cabecinha, né, agradecesse a essa capacidade que teve essa gente de montar uma geração de arquitetos que realmente fez transformações quando mexeu no mundo. Tá bom? Só para a gente finalizar formalmente, queria agradecer mais uma vez a todos, agradecer a Ângela e o Lanchotti da Prefeitura, ao Fernando, seu Maurício Vilabranches, nosso vereador aqui também, a Pati, agradecer a cada um dos servidores aqui presentes, dos assessores de vereadores, mas fazer um agradecimento especial. Doutor Fernando, obrigado. Sem você eu tenho certeza que nós não conseguiríamos fazer essa apresentação, mas principalmente pela disponibilidade, pela vontade, pelo amor que tem aí ao trabalho, ao doutor Araquém, que hoje nos brindou com essa apresentação magnífica. Obrigado, doutor Araquém, mais uma vez. Muito obrigado a todos.